Meus amados irmãos, que a paz do Senhor continue conosco, no hoje e no sempre de nossas vidas. Após as palavras, em seguida tivemos as cordas vibráteis dessas mãos rítmicas e mediúnicas do violino segundo o Espiritismo, servindo-nos de bússola direcional aos nossos corações. Nós abraçamos a todos da cidade de Maringá, com aquela fraternidade maior que a doutrina espírita nos ensinou a conquistar. E com os nossos corações embalados na melodia da doutrina espírita, todos nós aqui estamos em busca da paz e da consolação, de maiores aberturas para a nossa mente, para que elas se tornem receptivas às inspirações do mundo espiritual, os nossos testemunhos de fé, nesta hora de transição do planeta em que residimos, hora de grandes cataclismos morais, em que a fé é espírita, vemos-la como fator mais importante de nossas vidas, para não sucumbirmos à rajada da procela que açoita o mundo. Nesta hora difícil da travessia da reencarnação, nós estamos serenos, confiantes daquele que pronunciou as palavras da consolação, quando ele afirmara aos discípulos que passaria terra e céus, mas que ele permaneceria conosco até a consumação dos séculos, e que em seu nome o Pai enviaria ao mundo o Consolador prometido, para que as suas palavras fossem reouvidas, porque muitos a esqueceriam e elas seriam às vezes deturpadas. E hoje a missão do Espiritismo, desta fé eminentemente raciocinada, fortalecendo os nossos caracteres na prática do bem, sem esmorecimento, sem desânimo, sem desalento, sem reclamações, nem queixas, nem protestos, compreendendo de onde viemos, o que estamos fazendo, para sobrepujarmos as vicissitudes do caminho, para chegarmos amanhã vitoriosos ao mundo das causas, que é o mundo dos espíritos. Quando o Evangelho nos disse, terra, porque permanece o homem que nos parece mal, que nos parece primitivo, um servidor da humanidade, um missionário. Como explicar esse enigma da morte, arrebatá-lo, em detrimento daquele outro que, ao nosso ver, já não mereceria mais permanecer no contexto social do mundo em que vivemos, por sê-lo ainda espírito enfermo, escravo de paixões não erradicadas do seu caráter. Porque desígnios do Criador agiria assim? Teria o Pai nesse setor algum capricho ou preferência? Então Fénelon, com muita sabedoria, nos ensina que o hospital é para o doente. Dentro da vida sucessivas, nós, a distância da sublimação, a distância da lídima renúncia e dos mais sacrificiais testemunhos de amor, nós que ainda somos espíritos endurecidos, temos necessidade de permanecer por mais tempo dentro do ambiente escolar, a fim de que venhamos a assimilar as lições do Divino Mestre, processo de sofrimento moral após morte.
Aí evidencia a infinita sabedoria e a misericórdia do Pai em permitir que o espírito doente permaneça por mais tempo, possibilidade de reabilitação mesmo, reestruturação do seu espírito. É uma misericórdia e sabedoria, porque aquele que partiu, é ele o trabalhador que retorna para receber o salário digno do seu labor. Mas nós que porventura ainda estamos estagiando no corpo carnal, com o ônus da doença, da enfermidade, das dificuldades, das perturbações psíquicas, nós que às vezes contemplamos alguém, ele por desígnios transcendentais do Criador, da reencarnação, a fim de que possa aprender, a fim de que possa sofrer em favor de si mesmo, para que ele se liberte do volume das imperfeições que o agrilhoa, que o escraviza e que o faz infeliz. Então devemos compreender que não nos compete analisar os desígnios de Deus. Quando parte alguém no esplendor da juventude, e às vezes permanece conosco o ancião cansado, de pernas trôpegas e de visão escassa, às vezes esclerosado, impossibilitado, inadequado para nós, às vezes o sofrimento materno, paterno, amigo. Por que razão Deus arrebata um jovem na primavera dos seus 20 anos, em detrimento a esse senéquito Senhor que permanece, já lhe reclama os ossos? Por que razão entender o Criador nesses aparentes mistérios de seus desejos? No decorrer das horas e dos meses, a revelia da nossa vontade. Quando jovem de 20 anos, hoje, amanhã, daqui uns meses, aquele ano apontado pelo indicador da sociedade, encolerizada e blasfema, como o assaltante terrível. Alguém que degenerou-se de caráter, alguém que enveredou pelos caminhos dos tóxicos, alguém que tornou um elemento nocivo à sociedade, alguém que caminha para os escombros de uma penitenciária, o fascínio da perigoso. Então Deus, na sua sapiência infinita, sabe perfeitamente que a desencarnação, às vezes, da flor dos anos é preferível a uma vida de desregramentos vergonhosos, de pais que teriam seus cabelos prematuramente encarecidos por não suportar o vexame, os agravos de uma dor moral exorbitante. Aquela mãe que se enlouquece ao ver o rebento de suas entranhas apontado pela manchete da cidade como sendo um elemento de perigosa conduta e poderia partir de forma prematura por um colapso cardíaco. Então Deus, na sua transcendência, sabe o que é o melhor para nós que não sabemos nada, para nós que apenas conjecturamos, para nós fundamento em hipóteses, em cálculos. São leis sábias e imutáveis que regem a natureza e os mundos, e para todos nós elas patenteiam a mesma sabedoria. Deus jamais poderia falhar, e suas leis são leis sapientíssimas. O que nos faz maior oportunidade de visão espiritual para compreendermos as nuances das leis, porque evidentemente nós somos espíritos falhos para não dormirmos novamente, para que não cairmos